Boa noite. Tá começando mais um episódio do nosso programa Conversando com o Luiz Felipe Santos. E nessa nossa segunda noite, a entrevistada é uma pessoa muito ativa, ela tem uma opinião muito forte e isso foi um prato cheio para nossa entrevista. Nossa segunda entrevistada é Mariana Machado. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Como é que meu nome você é tá? Mariana, eu tô bem, e você, Luiz, tá bem? Tô ótimo. Melhor agora falando com você. Muito simpático. Eu vou me apresentar, gente, eu sou Mariana Machado, sou do CIEP 179, sou em formação de professora, e hoje a gente veio discutir sobre vários temas, né, Luiz? Vários temas. Eu queria saber de você se a formação de professor é uma coisa que você sempre quis fazer ou é alguma coisa tipo assim de segundo plano. Então, o que acontece? Eu queria sair muito da escola que eu fazia o fundamental, porque eu sofria muito bullying. E eu achei que não ia ser diferente no primeiro ano, no segundo nem no terceiro. E aí eu implorei para minha mãe para me trocar e botar em qualquer escola. E eu acabei caindo de paraquedas no CIEP, porque a mãe de uma amiga indicou essa escola para minha mãe. E no caso, como eu sou muito comunicativa, minha mãe achou que seria bom para mim. E como a mãe dessa amiga falou muito bem dessa escola, ela tomou para si que seria o melhor a me colocar. E que é uma escola que exige muita responsabilidade. Ela sempre me viu como uma pessoa responsável, então achou que ali seria um âmbito melhor para mim. E aí ela me colocou lá. Só que eu não sabia que era formação de professora. Eu não sabia o que era a formação de professora. Então, quando eu cheguei, eu caí de paraquedas. E eu vi as alunas falando assim: é, tem o Gmail da turma. E eu ficava tipo, hã? A turma tem um Gmail para mandar apostila? O quê? Sim, eu caí de paraquedas. Foi muito engraçado, quebrei minha cara. Mas hoje em dia eu faço parte do Grêmio da escola como diretora do meio ambiente. Me adaptei muito bem à escola e ela realmente agregou muito na minha formação. Sim, você falou que você na sua escola antiga, né, sofreu muito bullying. Infelizmente é muito comum da gente se ver o bullying na sociedade, nas crianças, nas escolas. Você pode contar essa experiência um pouco pra gente? Olha, não que nessa que eu estou agora eu não tenha sofrido, né? Uhum. Sofri também, porque faz parte, porque eu sou uma pessoa que fala muito, acaba me destacando muito e nem todo mundo gosta disso. Na minha escola anterior, foi por conta de um mal-entendido. Infelizmente aconteceu que eu falei mais do que minha boca devia, Uhum. saí espalhar minha opinião para pessoas que não perguntaram e acabei sendo ofensiva para essas pessoas. E uma amiga gravou essa minha conversa com ela e acabou mostrando para as outras sem eu saber. E elas formaram um grupo, né, com toda razão, com raiva do que eu falei, porque eu falei coisas que eu não precisava falar, dei minha opinião onde ela não foi solicitada e acabei sendo um pouco grosseira da forma que eu disse. Foi um mal entendido e isso iniciou uma grande briga, porque todas eram muito amigas, mas assim como eu tinha opinião positiva, eu tinha opinião negativa sobre todas e eu falei bastante com essa minha amiga que gravou esse áudio. Eu não percebi que ela gravou, ela mostrou para as outras meninas, ela até depois de anos se desculpou por isso, porque se sentiu culpada pelo resultado que isso deu, mas de certa forma isso me causou uma fama e, por consequência, as meninas ficaram muito zangadas e assim começou as brincadeiras em excesso, os xingamentos, as perseguições. Eu não podia entrar no vestiário e trocar de roupa sozinha, que eu ficava ouvindo ameaça, que as meninas iam se juntar e me pegar. Eu não podia entrar no banheiro sozinha, que eu ouvia que eu ia tomar porrada, que elas iam bater minha cabeça na pia, umas coisas dessas, sabe? Eu não sei se era boato, porque os outros queriam aumentar e ver a briga, ou se elas realmente eram esse tipo de pessoa. E eu admito que, tipo assim, a gente é muito emocionado quando a gente é novo, e a gente leva tudo pro fundo do coração. Então, qualquer coisa eu já ficava tipo, ai meu Deus, de novo, ai mais um dia, ai vou ter que passar por isso de novo. E eu não suportava. Então,
esses bafafás, esse disse-me-disse, essa mandada de indireta, sempre ocorreu. E o chato era que, antes de eu ser amiga delas, o bullying era porque eu era gorda. E eu fui ficando magra. E aí a gente teve esse ciclo de amizade. Ocorreu isso, né? De eu falar o que eu não precisava falar. Paguei o pato por isso por anos, porque isso nunca foi uma coisa perdoável, nunca foi uma coisa aceitável, nunca foi um erro. Foi como se fosse o maior pecado do mundo que eu tivesse cometido. E saí como a pior pessoa. E se eu tivesse no lugar das meninas, eu entendo, gente. Eu também ia me achar a pior pessoa do mundo por ter falado coisas que eu não devia falar, ou ter criado certas opiniões pesadas até certo ponto. Eu sou muito crítica desde nova, então eu via como as pessoas podiam ser melhores e como elas queriam chegar no objetivo delas, como elas poderiam fazer para chegar naquilo, e achava que eu podia sair falando, e não é bem assim, né? A gente sabe como é hoje, diferente das coisas. Acabou resultando nisso, as meninas começaram a implicar bastante com as coisas que eu fazia, com a pessoa que eu era, com tudo que eu falava, e aí foi criando vínculos, cada uma seguiu um rumo, umas meninas ficaram num grupo maior, eu fiquei num grupo de menor de amizade, e eu continuei indo lá porque eu tinha que fazer, né? Eu tinha que passar de ano, eu tinha que passar por isso. Eu acredito que muitas pessoas sofrem bullying muito mais pesado do que eu. O meu foi mais indireta mesmo, mais provocações, mais implicância, tipo, ai, aquela garota estranha, sei lá, uns negócios desses, assim, uns negócios chatos, né? Porque chato. A gente leva muito pro emocional quando a gente é mais novo. E acaba influenciando muito o nosso dia a dia. Quando aquela pessoa que a gente dá muita importância porque ela fala, aquilo acaba influenciando todos os nossos dias. E eu acho que o mais pesado que elas já pegaram é que já tentaram jogar comida em mim. Aí eu achei muito pesado. Porque eu ficava rindo. Porque assim, eu achava aquilo tudo engraçado. E eu ficava assim, meu Deus, cara, olha a merda que eu me meti. Porque viajei na maionese. E eu ficava rindo. E elas falavam assim, para de rir da minha cara, deixa de ser debochada. Aí uma vez tentaram jogar comida em mim por conta disso. E aí eu fiquei preocupada. Algumas vezes me xingaram assim, alto e bom tom, pra toda a escola ouvir. No quesito de querer me diminuir, me humilhar, mas eu, tipo... Eu já tava quase acostumada com aquilo, né? Porque quem tem irmão dentro de casa tem noção do que é isso. Uhum. E aí, acabou que ficou essa situação chata por anos, né? E as meninas repetindo esse comportamento sempre que podia, onde tinha uma brecha, aonde tinha qualquer coisinha já era uma discussão, até por garoto era discussão, era tudo discussão, era sempre uma briga idiota, e acabava tornando os meus dias uns dias ruins. Confesso que foi muito cansativo, e o que me deixava mais chateada era que a escola não me dava apoio nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. A gente levava o caso para a direção, assinava um acordo de paz, nada a ver. Eles ouviam o lado das duas histórias, mas eles não resolviam, eles não, eles não procuravam desenvolver a amizade, o respeito entre os alunos. Só falavam que a gente precisava ser, o que a gente precisava fazer, não dava apoio nenhum. E isso é uma coisa que eu vejo que tem muita diferença, porque nessa minha escola de agora, aconteceu alguns casos de bullying também, de implicância, ao ponto de eu passar mal dentro de sala de aula, ter que ser resolvido de outras formas, levar para orientação, para direção. E a direção realmente me deu um apoio muito grande, conversaram horas comigo, me colocaram com a psicóloga, falaram que eu teria que marcar a consulta para a psicóloga. Realmente deram um apoio, sabe? Uhum. Realmente deixaram claro que aquilo era. Mas, enfim, né? A situação é chata, mas acontece. Então, você considera que o corpo docente da sua antiga escola, ela não foi... Licença, por favor? Meu Deus do céu. Então, voltando, você considera que o corpo docente da sua escola, ele não foi eficaz no assunto do bullying que você sofreu por É, vários anos? é. Porque o que acontece? Muitas escolas criam as políticas, né, anti-bullying. Antes de eu entrar nessa escola, a minha irmã mais velha, ela estudava lá. E ela tinha feito um cartaz sobre bullying. Quem faz, a vítima e as pessoas que vêm e não fazem nada. Ela criou todo um cartaz ilustrativo,
colorido falando sobre isso. Só que a própria escola tratava aquilo como apenas um cartaz. E não entendi, é como se para eles a gente fosse só jovens emocionados que no final ia ficar tudo bem. E uma coisa que eu ouvi muito na orientação da escola, dessa escola, era que, vocês já foram amigas, né? Porque o ódio de vocês deve ser alguma linha entre o amor. Então, eles mesmos debochavam da própria situação onde a gente se encontrava. Sendo que, para mim, era uma situação chata, porque o grupo que não gostava de mim era um grupo muito maior do que eu. Era 7, 8 cabeças às vezes. E isso me dava muito medo, porque, infelizmente, a maioria, se quisesse me matar, me matava e me jogava no balão, que tinha um balão do lado da escola. Então, eu acredito que isso me assustava muito. O meu emocional era muito desequilibrado, então eu levava tudo pro fundo do meu coração. Eu achava que, tipo assim, eu errei, eu assumia isso, eu falava, mano, eu errei mesmo, não devia ter tomado esse tipo de posição, não devia ter tomado esse tipo de postura, mas eu não entendo por que carregar tanto ódio por tantos anos e criar uma briga tão grande por uma coisa tão fútil. Uma coisa que é apenas um desentendimento, uma coisa que é apenas formação de caráter. E eu não entendia isso. Mas hoje em dia eu entendo, sei como é que um boato pode destruir a vida de alguém. Às vezes uma opinião negativa pode ser subida de nível, era um negócio bobinho e se tornou algo super, super pesado, super. Então era muito ruim. E nessa mesma escola, eu estudei muitos anos lá. E nos meus primeiros anos, então os meninos mexiam muito comigo. Só que eles mexiam no quesito sexual, porque quando eu fiquei magra, eles ficaram me colocando como carne, praticamente, porque é assim que os caras veem as meninas. É insuportável, mas é o que acontece. Então eu virei alvo de muita exibição de conteúdo alheio que eu nunca fiz. Situações que eu nunca me meti, elevando o nível de sexualidade para minha idade, que se acontecesse, seria até caso de pedofilia. Tinha meninos até que me perseguiam até eu chegar na minha casa, isso me assustava muito. E a escola não toma posição nenhuma sobre isso, e isso é algo muito nítido. Os meninos mais velhos realmente estão em cima das meninas, e a escola vê e não faz nada. E a escola via as meninas fazendo bullying, sabia que isso era uma história antiga, sabia todo o contexto da história, tudo que tinha acontecido, sabia que ambos lados já tinham se desculpado, mas mesmo assim, no final, um acabava implicando com o outro, e dava o mesmo resultado, porque de toda a nossa conversa, de todos os nossos acordos, sempre tinha um lado da vítima e um lado que exagerava. E às vezes, eu não vou negar, eu também exagerei, às vezes eu implicava mesmo, porque eu me via cansada daquela situação, e o fato de eu ser bobinha, não retrucar, ficar sempre quieta, deixar tudo de boa, parecia que só piorava, parecia que eles iam pisar mais e mais em mim se pudesse. E aconteceu isso diversas vezes. Eu chegava e falava com a orientação da escola, e a orientação da escola não me dava apoio nenhum. Agia como se não fosse real, como se daqui a 2, 3 dias fosse ficar tudo bem, como se fosse mentira até. Uma vez duvidaram da minha palavra. Eu estava no refeitório almoçando, e a garota virou e me xingou, mas assim, muito feio, foi muito feio. Foi desnecessário, simplesmente por implicância. E aí eu levei para orientação e eles falaram assim: tem certeza que você ouviu isso? Você tem certeza que isso aconteceu? E eu ficava assim, sem chão, porque a escola tinha câmera, era só eles olharem, sabe? A escola realmente não dava apoio nenhum. E é muito importante esse apoio, gente. No CIEP 179, que é a escola que hoje eu estou, né, presente, ela dá esse apoio para os alunos e é incrível como isso muda muito a perspectiva do aluno. Eu passei por situações muito chatas, situações de ter que quase advertir um aluno por conta de um comportamento chato, com falta de respeito, porque infelizmente não sei se é da idade, não sei se é da educação de cada aluno, não sei se é por implicância mesmo, ou porque quer zoar e não tá nem aí o preço que vai pagar por isso, mas o bullying é uma coisa muito constante em muitas escolas, por mais que às vezes elas tenham políticas contra isso e nem sempre funciona, né? Essa minha escola, graças a Deus, tem realmente
mostrado que é intolerável isso na nossa escola. A diretora mesmo toma providências, ela bota a cara, ela faz, ela mostra que ali não é lugar daquilo. Enquanto nessa outra escola, uma antiga diretora, até na hora de formar os alunos, ficavam falando, ai, vocês não sabem nem lavar a calcinha de vocês, imagina ter comportamento X e X e X. Então, a própria escola diminuiu os alunos. Era muito chata essa situação, ela ocorria diariamente, a escola não dava realmente apoio nenhum, muito triste da parte da escola, principalmente da parte pedagógica, de não dar apoio a esses jovens que precisam às vezes são violentos porque sofrem violência em casa, elas põem a dor delas para fora, porque é o melhor que elas conseguem ser aquilo, porque é aquilo que elas vivem todos os dias, e às vezes está vinculado literalmente com problemas familiares que a escola pode intervir, às vezes abusos dentro de casa que a escola pode intervir, mas como escolas que não têm interesse assim, é muito complicado fazer esse vínculo, né? Professor e aluno, coordenação, entende? Esse abraço que a escola tem que dar. Você acha que, como eu posso dizer, esse retrato da escola não dá muito valor o que acontece realmente, que bullying é uma violência, né? Você acha que isso é muito retrato da nossa sociedade? Sim, eu acho que, infelizmente, existem muitos casos de que a escola está cansada, sabe? É como se eles tivessem deixado de lutar, porque há uma injustiça com relação ao governo e à profissão professor, né, relacionado principalmente atualmente às faculdades, há uma implicância muito grande de desvalorização do professor. E eu, como professoranda, vejo que isso é muito real. Infelizmente, tanto dos alunos, tanto do governo com o geral, né? Com relação a salário, falta de respeito, o nosso ministro da Educação, ele tem umas falas assim que surpreendem, que dizem respeito à educação a um nível triste. É chulo ver que o nosso governo põe pessoas, ministros, para governar em algo que eles são completamente contra, aparentemente. Um ministro da Educação que não quer sociólogo, não quer filósofo, que não acredita que isso deva ser pago com o dinheiro dele, sendo que isso é uma base para a sociedade, sabe? É incrível incrível no modo negativo, como isso influencia muito as nossas escolas, a desvalorização do professor, a falta de recurso, a falta de educação de muitos alunos, a negligência dos professores, a falta de criatividade, às vezes, da escola se reinventar para que os próprios alunos criem novas versões de si, criem formas de aprender novas. Eu tinha um professor nessa antiga escola e a matéria dele era ciência. E ele tinha que dar um jeito dele de ensinar sem que todos os alunos dormissem. Numa escola sem recursos, e a maioria dos professores não estavam nem aí se era lúdico, se não era, se era educativo, se não era, só passava a matéria. E era o discurso que eles sempre diziam. No final, o meu dinheiro vai estar na conta. Que é um discurso triste, mas é verdadeiro. Muitos professores já desistiram da profissão, né? Cansaram de se esforçar, porque para eles aquilo já não tem mais resultado. Mas existem professores que são a luz do fim do túnel para muitos. E aí eu tenho amizade até hoje, converso bastante. Eles dão esse apoio, eles dão, mesmo eles não recebendo para isso, mesmo eles se sacrificando para isso. Esse professor, ele criou uma obra. Ele desenvolveu uma forma com que os alunos mesmo levassem o que eles quisessem implantar para a horta, criando assim um vínculo com o aluno, a realidade onde ele se encontrava e como aquilo afetaria a realidade dele, mostrando de forma didática e lúdica como aquilo podia influenciar a formação daqueles alunos. Eu me lembro até hoje que é fotossíntese graças à sala que eu tive. E esse mesmo professor se via em várias formas criativas de passar trabalhos para a gente desenvolver sobre o meio ambiente, porque a matéria dele era essa, sabe? Infelizmente,
aonde a gente enxerga a educação hoje é um cenário muito feio, é um cenário de negligência, é um cenário e muito da violência que eu acredito a gente tem dentro das escolas sejam sim relacionadas à família, sim relacionadas ao ambiente onde o aluno vive e com relação à escola não se posicionar muitas vezes ou fingir que não existiu ou não saber como se posicionar, não saber o que fazer, não entender como as medidas de campanhas contra bullying são necessárias, ou não fazer, não ligar para isso, achar que mas esse aluno só vai estar aí mais um ano, tá tudo bem. Chegar o aluno lá que aconteceu a situação lá, que a gente vai expulsar você da escola. Ou seja, ela está admitindo que a escola dela não consegue se adaptar à necessidade daquele aluno e a dificuldade que aquele aluno tem de se interar com o outro, de respeitar o outro, de compreender os pais. Então, eu acredito que além da não só esses anteriores também, que passaram anos sem fazer nada, não pensam como uma mudança, às vezes, num currículo vai fazer com que o professor tenha que criar novas e novas vértices para coisas que às vezes nem precisavam ser mexidas, coisas que vão mudar completamente um planejamento anual, que o professor vai ter que se adaptar. Isso cansa muito. Discussões desnecessárias sobre mudanças desnecessárias por exemplo, o meio principal, principalmente por causa da aposentadoria, salário, transporte gratuito para os alunos, está em jogo esse ano, em 2021, porque a medida acaba esse ano, e está na mão desse governo que não está nem aí, né? Infelizmente, isso é uma estrutura muito poderosa, uma estrutura que ela rege muitas pessoas, ela sustenta muitas casas, né, por causa da lei que ela assegura, e hoje a gente vê que ela está correndo um risco, e está na mão desse governo. Então fica muito complicado. O professor, ele é negligenciado, ele é dispensado, ele é desvalorizado, às vezes não entende o que engloba tudo que aquele professor faz para ele chegar na sala de aula e passar aquilo. Muitas vezes o próprio aluno não valoriza, ele não é valorizado, o esforço dele não é bem visto. Então, uma ação leva a outra, é como se fosse uma grande, sabe? Às vezes você pode ser o professor que faz a diferença e para os seus alunos aquilo é lindo, mas para os outros professores aquilo é ridículo, porque você vai fazer com que todos eles tenham que mudar o comportamento deles para chegar ao seu nível, porque querendo ou não, uma hora você vai ouvir assim: mas professor fulano faz isso, isso e isso, vocês não. Mas a gente aprende muito mais com o professor X, porque, esse professor faz isso, traz aquele modo, traz o livro X, mostra pra gente de forma tal, e os outros professores vão acabar tendo que se mover. Então, às vezes, muitas escolas não tomam determinadas atitudes, porque elas vão ter que mudar um todo que está parado há tantos anos, que está indiferente há tantos anos, vai ser um trabalho tão grande que eles preferem deixar como estão mesmo, entendeu? Uhum. A falta de investimentos também do governo, a falta também de investimento das políticas, né, sociais também estão muito paradas, né, há décadas. E isso também influencia muito no nosso governo. Em falar em políticas sociais, um lado social, você tem acompanhado, né, as manifestações que estão acontecendo no mundo todo, certo? Sim. Sim. Você acha necessário, nesse momento de pandemia, nesse momento, manifestações, ou você acha que tem que manifestar mesmo? Então, eu vou começar pelo ponto da manifestação brasileira. Uhum. O Jair Bolsonaro, essa pessoa, ele apoia, né, as manifestações pró-governo. Eu nunca vi uma manifestação pró-governo, realmente, estou tendo contato com isso agora, e acho assim, sem pé nem cabeça. Se você aceita aquele governo, beleza. Eu já vi manifestação contra, que é o necessário, né? Cobrar uma posição política daquela pessoa que está ali, usufruindo do dinheiro que você investe, para dar o melhor para você, porque para isso que o governo serve. Aí, beleza. Né? Ele apoia
essa galera para o governo. E começou umas manifestações, principalmente com relação a isso. E o que ele deu como exemplo? Ele saiu e participou das manifestações, inclusive com relação ao fechamento do STF, com relação a uma lei que ela tem a relação ali com a intervenção militar, que isso é uma situação muito triste, onde nós vivemos 30 anos de democracia, em pleno 2020 está sendo discutido o ponto de retornarmos da onde nós lutamos tanto para sair, que é uma ditadura, e ele confirma nessas manifestações a presença dele como alguém que apoia aquilo que o público dele está se tornando, está trazendo. Então, o que ele manifesta? O que ele manifesta para o público em geral? E ele apoia aquilo. O povo brasileiro, na visão dele, são aqueles que apoiam o governo dele, ele já deixou isso muito claro em muitos posicionamentos, né, muitas posições que ele já tomou, e que aquilo para ele é legal. Ele vai de helicóptero, ele passa no cavalo, ele acha muito bonito, apoia tudo, e infelizmente isso faz com que umas pessoas se revoltem. Primeiro porque ele não toma nenhuma das medidas que ele deveria tomar com relação ao Ministério da Saúde. Ele não toma essas medidas, ele não está nem aí para essas medidas, ele deixa isso bem claro. Ele expõe isso a todos os ventos, né? Então é muito complicado, porque ele, como presidente, que devia levar a imagem de um país inteiro nas costas, parece que ele não se ligou ainda da responsabilidade que isso é, e isso indigna muita gente, né? Aqui no Brasil, principalmente, porque somos 70%, se Deus quiser, amém, e mais, né? Contra esse energúmeno, que não toma uma posição de líder. Então, infelizmente, a gente teve que sair nas ruas para dizer chega, porque eles estão voltando com movimentos racistas, se manifestando com relação ao fascismo, dizendo que eles querem intervenção militar, e está tendo o apoio do presidente com relação a isso. Então, infelizmente, mesmo sendo um momento de pandemia, que era para ser a nossa maior preocupação, já o Bolsonaro é tão competitivo que ele não sabe se conter dentro das coisas e quer ficar se mostrando por aí. E isso revolta muito o povo que trabalha, o povo que precisa daquilo, que precisa ficar em casa e precisa ficar bem, porque tem gente para sustentar. Esse povo está se revoltando, porque, assim, essas pautas são pautas principais. A maioria do povo brasileiro é negro. Como que nós vemos hoje um presidente apoiando algo que se revela com fascismo, com racismo, retrocedendo umas pautas que já estavam decididas, sabe? É como se ele não entendesse que o papel dele é representar um povo, e ele não representa esse povo. Na verdade, exclui o povo de tudo. Ele deixou bem claro que ele não tem empatia nenhuma, ele não está nem aí. E, infelizmente, esse posicionamento de apoio a esse tipo de pauta faz com que muitas pessoas se revoltem. E aí acontecem as manifestações. E, no meu ver, são necessárias. Infelizmente, na época em que elas estão ocorrendo, é uma época de perigo. Aquelas pessoas estão se colocando em risco pela liberdade de expressão, pela democracia, entendeu? Pela pauta antirracista, pela pauta antifascista, e isso é um movimento muito maior nas redes sociais, graças a Deus, né? A gente não foi privado disso ainda, a gente ainda está numa democracia. Então, é extremamente delicado falar sobre isso, falar que o governo se relaciona a isso, mas eles deixam bem claro isso, não fazem questão nenhuma de se esclarecer com relação contra, mas sim com relação pró. A gente vê que os ativistas bolsonaristas têm uma concepção tão raçariana, sabe? E é triste ver uma coisa dessa. E isso revolta um povo, revolta o povo negro, que lutou muito para ter seus direitos, revolta a mulher, que lutou muito para chegar onde ela chegou, revolta até, dependendo da situação, as crianças, né? Porque isso vai afetar elas, o quesito da educação. Eu vejo muita gente nova, bem nova mesmo, 12, 11 anos, já se posicionando com relação a essas pautas e entendendo que isso é algo extremamente retrógrado, extremamente desnecessário para esse momento, para qualquer momento, na verdade, do mundo, né? A gente não precisa mais voltar para esses pontos onde a gente surgiu.
E isso causa as manifestações. Eu acredito que a revolta de que a gente não quer aceitar isso, essas condições, a gente não quer passar por isso de novo, e o nosso líder, né, que representa o nosso país apoiando esse tipo de coisa, acaba causando essa manifestação, essa revolta, essa reação do oprimido. E lá fora, eu acredito que sim, e a decisão que eles tomaram de se manifestar contra o racismo, principalmente enraizado dentro da polícia, né? Essa posição que eles tomaram é uma posição que nesse momento é perigosa, né? Sair na rua com esse vírus, mas ela é necessária, porque assim, chega, gente, a gente já chegou a um ponto que a gente não precisa mais. Chega, existe uma música que até A Paz no Mundo, se eu não me engano, e ela é muito linda, e ela realmente é uma coisa que representa o que deve ser pautado hoje em dia. Ela diz que, assim, a paz no mundo começa em mim, e é realmente isso, gente, começa na gente. Só que, enquanto a gente está querendo paz, enquanto o povo negro está lutando por igualdade, um irmão está morrendo na periferia por andar com guarda-chuva, sabe? Está morrendo por ser confundido e simplesmente tomar um tiro por isso. Está morrendo por ser uma criança e está dentro da sua própria casa brincando. Isso é muito triste. E o que aconteceu lá fora, deles matarem uma pessoa que não estava conseguindo respirar, e ele diz isso nitidamente, ele mostra que aquela situação está incomodando ele, está tirando a vida dele aos poucos, e o policial continua em cima do cara, continua persistindo em matar ele, porque é isso que ele estava fazendo. Isso causa uma revolta de um povo que só quer paz, que nunca quis ser superior ao povo branco, como existe um povo branco querendo ser superior às outras raças. Nunca houve esse estímulo de vingança. Ah, vamos escravizar os brancos agora. Não, nunca houve isso. Mas vamos escravizar os negros, sabe? Então, é necessário sim essa revolta, é necessário mostrar que chega, é necessário mostrar que mesmo eu colocando a minha vida em risco de pegar esse vírus, eu quero mostrar que eu prefiro morrer lutando do que morrer calado. E eu acho isso muito, muito, muito importante. Por mais que não seja o momento ideal, esse posicionamento que o povo está tomando de dizer não quero, eu não vou morrer por ser negro, é incrível. É dizer realmente um basta, é um tapa na cara. Falar, olha, a gente está pedindo há anos na paz, levantando apenas placas, mas agora nós vamos não tem mais placa para levantar, a gente perdeu a paciência, a gente cansou de esperar que vocês respeitassem a nossa posição, que vocês entendessem que não é a nossa cor da pele, sabe? Eu ouvi muito sobre racismo, eu li muito sobre, vi muito vídeo, porque eu sou branca, né? Uhum. Então é complicado eu querer falar, racismo é X, Y, Z. Eu não posso falar isso porque eu nunca fui discriminada pela cor da minha pele. Mas a minha melhor amiga é negra e ela já muitas vezes, já em situações ridículas, já foi perseguida por entrar dentro do mercado com uma bolsa. E ela estava um pouco na minha frente. Assim que o moço viu que ela estava do meu lado, que eu sou branca, ele parou de perseguir ela. E eu achava isso ridículo. Diversas situações que eu já passei com ela que eu cheguei até a chorar, porque é ridículo. Quando o seu Jair venceu a eleição, eu não estava perto dela, mas ela me relatou que ela estava passando na rua e veio um carro e falou assim, você vai morrer, macaca, acabou para você. Então, tipo, isso me destruiu de um modo, porque assim, por mais que eu não tenha a cor, que eu não viva isso no dia a dia, eu não consigo ficar calada com isso. Eu não consigo achar essa situação tudo bem. Para mim, existe um poema que fala até sobre isso. Eu não vou saber falar com as palavras certas, né? Mas é referente a... Existe um povo X e quando esse povo foi levado, eu não disse nada. Existe um povo Y e quando esse povo... E agora estão me levando e não tem ninguém para dizer nada por mim. E isso eu acho muito por mais que, por exemplo, eu não preciso ser contra a homofobia, eu não preciso ser negra para ser contra o racismo. Eu acho que isso é importante. Você não precisa ser para você se manifestar.
Você precisa entender o que eles passam, você precisa dar voz para eles, dar espaço para que eles se mostrem, para que eles se posicionem, que é algo muito importante. Eu achei lindo o movimento onde as pessoas abrem seu Instagram, abrem suas redes sociais, abrem seus espaços de fala para pessoas negras, para artes negras, para demonstração negra. E eu acho isso uma coisa muito importante. E isso vem por conta das manifestações. Essas manifestações, elas estão tendo resultado. E eu acredito que aqui no Brasil devia ter uma sobre racismo com extrema urgência. Porque o que fizeram com Marielle, o que fizeram com Agatha e o que fizeram com vários outros é muito, muito injusto. O fato de você entrar na favela com o intuito de matar qualquer um que você vê na sua frente é muito injusto, sabe? É muito injusto com o pretexto de que ele é bandido porque ele é negro, de que o médico que é pego com cocaína, ele não é o traficante, ele é o estudante de medicina pego com drogas, mas o negro pego com, sei lá, 3 gramas de maconha é o traficante, é a pior pessoa da periferia, é o cara que precisa morrer, sabe? Esse tipo de pauta, esse tipo de coisa triste que a gente vê e, infelizmente, muitos apoiam a morte ao povo negro, essa invasão realmente entra mesmo, mata mesmo, a gente está em estado de guerra, sabe? E algo tão exagerado, uma coisa tão desnecessária, é só questão de respeito ao outro. É triste eu ouvir que de uma blogueira que ficou famosa por aí, e o fato da gente ser racista é algo natural. Não, não é algo natural, a escolha é sua. Ouvi que o povo é racista porque a maior parte da criminalidade é feita pelo povo negro. O povo negro não tem oportunidade. O povo negro não tem espaço. Eles não, o que eles tinham foram tirados deles, sabe? O povo africano era rei e rainha e foi trago para cá. O povo indígena tinha sua própria língua e foi obrigado a falar a língua dos portugueses. Foi obrigado a se adaptar a uma religião na qual não era deles. Foram apagadas as suas histórias, seus riscos, seus traços, sua cultura. E isso devia ser uma dívida eterna. Devia ser algo que as pessoas deviam se arrepender de verdade. Não falar, ai, gente, já passou, para com isso, supera. Não, gente, não. Porque isso resulta na vida de muitas pessoas até hoje. A maior parte da periferia é negra por conta dessas injustiças sociais que foram feitas a eles. Porque quando acabou a escravidão aqui no Brasil, não teve pedacinho de terra e um animal para cada um, não. Ficaram a rodo. E muitos se sujeitaram a trabalhar como escravos porque eles não tinham como viver sem nada, porque foram deixados sem nada, entendeu? Foram tirados tudo que eles tinham, entendeu? E agora você tem que pagar para ser escravo, praticamente foi isso que aconteceu. Você tinha que pagar para ter uma roupa, pagar para ter uma casa, pagar para ter comida, e o preço desse seu trabalho aí é a escravidão. Então, para mim, foram muito mais do que 300 anos que isso aconteceu no Brasil. Porque mesmo depois da abolição, mesmo depois de tudo, de todos esses eventos que aconteceram, a escravidão permanece. E não duvido nada até hoje, sabe? Quantos famosos políticos têm fazenda lá onde Judas perdeu a bota, e você vai procurando bem, você vai descobrir que tem uma pessoa lá que ela devia não sei quanto para fulano e está trabalhando para pagar essa dívida, e acaba que a moradia e a comida dela também tem um custo, então isso gira um ciclo eterno de trabalho para pagar a própria dívida, e a pessoa nunca sai daquele trabalho escravo, ela não tem direito trabalhista nenhum, ela não tem aposentadoria, ela não tem nada, sabe? E é muito triste mesmo ver que, infelizmente, o povo da favela acaba se relacionando com o crime, acaba se relacionando com a violência, porque além de isso ter acontecido com eles, foi só isso que sobrou. A gente tira a oportunidade deles serem mais do que o nosso estereotipo colocou para eles serem, sabe? Eu já ouvi assim, mas ela é negra, ela vai se formar para professora? Nossa, mas ela quer ser médica, mas ela é negra. E eu ouço isso e a pessoa fala numa naturalidade, e eu fico tipo assim, o que tem a ver, amigo? O que tem a ver?
graças a Deus, ou graças a ela mesma, ela teve aquela oportunidade de estudo, teve aquela oportunidade de emprego, graças a um esforço muito além do que, por exemplo, eu teria que ter para chegar a esse nível, ela conseguiu chegar ali e a cor dela não faz com que ela tenha que trabalhar em posições menores, sabe? Não que esses trabalhos sejam menos dignos, não são, tá? Não são. Mas a gente entende que quando isso aconteceu há pouco tempo até, fui no Hospital da Marinha e tinha uma enfermeira que ela era negra. E a mulher achava que ela era menina que estava limpando o hospital. E quando ela viu uma mulher branca, ela simplesmente acreditou que era a médica. Então, tipo assim, é uma discriminação só pela cor da pessoa. Eu acho que sim, deve ter manifestações contra isso, sim, para que isso acabe sim. E a gente vê que essas manifestações causam um efeito, sabe? Infelizmente, tem aquelas pessoas que vão caçoar, aquelas pessoas que não vão levar a sério, que vão falar que é desnecessário, que não precisava, esse tipo de coisa, que às vezes me tira até sério. Eu acho que, assim, pé em cabeça, porque isso é uma realidade de muitas pessoas, isso afeta muitos lares, muitas famílias. E aqui no Brasil é uma realidade tão pesada, ela nunca deixou de existir, ela nunca deixou de ser pautada, ela nunca deixou de estar ali. Isso é muito triste mesmo. Eu fico assim, sem chão, cara, quando eu vejo que existem pessoas que não têm oportunidade de nada, não tem espaço para nada, a pessoa o tempo todo jogada para trás, não importa o quanto ela lute para isso, não importa o quanto ela faça, não importa se ela é melhor funcionário ou não, ela é sempre rebaixada pelo tom da pele dela. Isso é uma coisa muito triste, é uma coisa que sim, deve ter revolta, tanto o Brasil quanto lá fora, porque já chega de uma pessoa ser diminuída, ser colocada dentro de um quadrado, qualificando ela dela ser algo X ou Y, porque ela é negra, porque ela é mulher, porque é LGBT, porque é trans, sabe? Chega disso, chega de colocar as pessoas em papéis e dizer o que elas podem ser, porque elas são esse papel X aqui. Não, gente, não é assim que você mede a capacidade das pessoas, não é assim que você determina o espaço que aquela pessoa pode ter, sabe? E isso é algo muito real, muito real. Eu falo isso para minha amiga, sempre falo, amiga, infelizmente, se eu coloco meu currículo numa mesa de emprego e você coloca o seu currículo, o seu vai para debaixo do meu só porque eu sou branca, sabe? Só porque eu sou branca, é isso que eles fazem, sabe? E se tiver uma menina do cabelo liso e eu for de cabelo cacheado, eles vão botar o meu por debaixo dessa menina do cabelo liso. Quanto mais padronizada ela for, melhor é. E se for homem, tá acima de todas nós. Então, tipo, isso é muito chato. Isso é uma discriminação completamente desnecessária. Mas ela ainda acontece. E, sim, as revoltas são necessárias para que não aconteça mais. A luta é necessária para que não ocorra de novo. Assim como a história deve ser contada para que a gente revise o nosso espaço para não chegar na mesma situação onde há 500 anos atrás a gente estava, sabe? Porque, às vezes, até com a própria contação da história, o povo cisma em voltar às mesmas atitudes. A prova disso é o Ku Klux Klan, né? Que voltou esse movimento horrível, esse movimento extremamente fascista, esse movimento extremamente racista, né? Com relação ao ativismo pró-Bolsonaro, com essa pauta, com essa base. Então, olha o tipo de pessoa que apoia o líder do país onde eu vivo. E isso me revolta. Isso me revolta porque eu sei que isso tira esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, esse tipo de governo, tira a oportunidade de milhares e milhares de pessoas de terem um futuro diferente, terem um futuro melhor, terem a mesma oportunidade, terem o mesmo espaço que eu. E assim, eu falo muito, gente, falo muito mesmo. Mas eu acho muito importante falar sobre isso. São pautas que não estão presentes no nosso dia a dia, são muito importantes. E elas precisam ser faladas, elas precisam ser ouvidas, principalmente para as pessoas mais velhas, que muitas pessoas têm esse contexto de que, ai, eu não quero ouvir, ai, eu não quero saber, ai, na minha época não tinha esses mimimi. E simplesmente as pessoas cansaram de se calar. E isso é o certo a se fazer.
Não se calem perante uma injustiça, não aceitem situações onde você não precisa, não se diminua para caber num pote, não se modifique para caber numa tela, para as pessoas julgarem você por você ser aquilo que você decidiu ser, sabe? Sei lá, é um contexto meio vazio, quase que eu tô falando, mas é só para você entender na personificação de qual é o sentido da coisa. Então, sim, eu acredito que as manifestações devam acontecer com o máximo possível de medidas de proteção. É muito complicado dizer isso, né? Enquanto uns usam a melhor máscara, outros usam sacola no rosto. É muito difícil, mas quem puder se proteger, se proteja. Quem puder se manifestar, se manifeste. E se você for do grupo de risco, não participe das manifestações pessoais, as manifestações ali, né, presentes ali, estou dizendo de ir na rua, fazer tudo mais, mas não deixe de se manifestar na rede social, não deixe de se manifestar, se você for uma pessoa que influencia as outras, não deixe de se manifestar no meio que você usa para influenciar as pessoas, porque é necessário. Essas lutas, na verdade, elas nem deveriam existir, né? A gente já devia ter entendido essas questões, mas parece que nós estamos retrocedendo. E é muito importante a gente não retroceder. Chegamos a um ponto, a gente não volta desse ponto, a gente só vai para frente. E essas manifestações são justamente sobre isso. A gente não vai voltar, então, a gente não vai aceitar mais. A gente já foi liberto da senzala, galera. A gente não vai voltar. Eu não vou voltar para a pia. Eu não vou ser obrigada a fazer o que o homem quer. São esses tipos de pauta que a gente ainda está lutando, porque ainda tem gente acreditando que o certo é esse retrocesso. E isso causa revolta, isso causa as manifestações, principalmente vindo dos governos que regem as nossas nações. Entendeu? Mariana, você falou muita coisa aqui muito importante e infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer porque você deu sua opinião, porque é muito importante dar opinião nesses assuntos tão delicados e também é bom ouvir a opinião do outro com isso, que você acaba aprendendo. E eu queria te agradecer novamente por estar aqui no nosso programa e eu queria saber se você tem um recado para dar para alguém. Gente, o recado que eu tenho que dar é para você, jovem, que pode falar, pode dar o seu espaço de fala para pessoas negras, para pessoas trans, para o público que é tão diminuído, dar esse espaço de voz para eles. No caso aqui, né, o certo era eu estar entrevistando o Luiz, não o Luiz estar me entrevistando. Para ele poder falar também sobre o que ele pensa, as pautas dele e tudo mais. Gente, se vocês puderem dar uma força para essas pessoas, deem. Nem que seja com um retweet, um compartilhamento, uma amiga, a fulana, sabe? Ela tá começando uma lojinha de doce, vamos lá comprar com ela, sabe? Apoiar essas pessoas que são negligenciadas, são deixadas de lado, são vistas como nada, sabe? Dá importância para aqueles que estão perto de você, aqueles que sofrem com coisas que, por exemplo, você não sofre, sabe? Estudem se for possível com relação a isso, apoiem pessoas que sigam pautas que não busquem o retrocesso, e sim o processo, o progresso. Uhum. Então, gente, é muito importante essa mensagem que eu quero passar para vocês, de buscar esse lado, esse ouvir, esse ajudar, esse estender a mão se for possível, abraçar essas causas, porque elas são causas importantes, elas regem a nossa sociedade. As escolas, abracem seus alunos, aos professores, abracem seus alunos e os alunos, abracem as oportunidades que são dadas a vocês, tanto quanto o estudo, tanto quanto um professor, tanto quanto uma direção, a oportunidade que muitos não têm, e você está tendo de estar ali, você está tendo de ter um professor ali na sua frente, da escola, às vezes, ela dá aquele lanche para o aluno que muitas crianças não têm, aquele material escolar que algumas escolas dão, principalmente as municipais.
Abracem, gente, as oportunidades que a vida dá para vocês, porque muita gente não tem essa oportunidade. Se puder, ajude as outras pessoas que precisam e abracem as pautas certas. É isso, eu acho que é isso. Mais Se uma vez, vocês muito. quiserem, Oi? né, gente? Se vocês Perdão. quiserem, se vocês pedirem muito pro Luiz perturbar muito ele, eu volto e a gente conversa sobre outras coisas, outras pautas. Foi um prazer para mim participar da entrevista, disso tudo, dessa situação. Espero que um dia a gente possa fazer um discurso com várias outras pessoas, conversando sobre várias situações. Foi muito incrível essa tarde, tá? Muito obrigada, Luiz. Ah, foi um prazer receber você aqui de volta, tá? Se você quiser aqui, eu vou querer muito. E mais uma vez eu tô te agradecendo, né? Porque foi uma conversa muito produtiva. E pessoal, Mariana Machado.